Oi, pessoal! Nós iremos agora falar sobre as questões voltadas para a desinfecção, dando início à nossa quarta parte do curso completo de enfermagem. Vamos lá, questão de número 10, que caiu aqui na OCP em 2011. O processo que destrói micro-organismos patogênicos ou não dos artigos, com exceção de esporos bacterianos, por meios físicos ou químicos, é chamado de... Então, gente, essa questão aqui está facílima. Nosso gabarito é a letra A, desinfecção. A desinfecção, ela não destrói os esporos bacterianos e ela pode ser classificada através de meios físicos ou químicos. Então, gabarito aí, letra A. Uma questão potencial de prova é essa. Qual nível de desinfecção elimina bactérias vegetativas, micobactérias, a maioria dos vírus e fungos de objetos inanimados e superfícies? Gente, a charada dessa questão é justamente as micobactérias. Desinfecção de baixo nível não destrói micobactérias. Então, qual é o tipo de desinfecção que vai destruir as micobactérias, a maioria dos vírus e a maioria dos fungos? É a desinfecção de nível intermediário ou desinfecção de médio nível, ok? Questão de número 12, que caiu em 2014, do Instituto OCP. O processo físico ou químico que destrói a maioria dos micro-organismos de artigos semicríticos, inclusive micobactérias e fungos, exceto o número elevado de esporos bacterianos, é chamado de, já está pegando aqui um número reduzido de esporos bacterianos, tá vendo, pessoal? Então, que desinfecção é essa? É a desinfecção de alto nível, ok? Questão de número 13, que caiu aqui em 2013. A desinfecção de artigos de serviços de saúde é um processo de destruição de agentes infecciosos em forma vegetativa, ou seja, que tem capacidade de crescimento, patogênicos ou não, existentes em superfícies inertes, não garantindo a eliminação total dos esporos bacterianos, certo? Isso aqui é o conceito. Sobre tipos de desinfecção, leia as afirmativas abaixo. 1. A desinfecção ela pode ocorrer com a aplicação de meios físicos ou de meios químicos. Então, essa alternativa aqui está correta. A gente viu no conceito que a desinfecção ela pode ser através de meio físico, através de meio químico, não é, pessoal? 2. Na desinfecção de baixo nível, são destruídas as bactérias em forma vegetativa, todos os vírus e todos os fungos. Não, pessoal. Eu não vou conseguir destruir todos os vírus, eu vou destruir alguns vírus lipídicos, alguns vírus não lipídicos e vou destruir alguns fungos. Então, essa alternativa aqui está errada. Na desinfecção de médio nível, ou como também é chamada de nível intermediário, além dos micro-organismos que são destruídos na desinfecção de baixo nível, são atingidos o Mycobacterium tuberculosis, a maioria dos vírus e a maioria dos fungos. Então, essa alternativa aí está correta. Na desinfecção de nível intermediário, eu consigo destruir aquelas bactérias em estado vegetativo, eu consigo destruir fungos, consigo destruir vírus, micobactérias, certo? Então, essa alternativa aí está correta. Número 4. A desinfecção de alto nível destrói todas as bactérias em estado vegetativo. Estou falando aqui de desinfecção de alto nível, ok, pessoal? Mas não obrigatoriamente todos os esporos bacterianos. Então, a destruição de todos os esporos bacterianos, eu vou ter, se eu realizar o quê? Uma esterilização, não é assim? Micobactérias, eu consigo destruir na desinfecção de alto nível, consigo destruir os fungos e consigo destruir os vírus. Então, essa alternativa aqui está correta, pessoal. Ok? Vamos agora para a questão de número 14.
sobre as características desejáveis que os agentes químicos precisam ter para a desinfecção de artigos e superfícies de serviços de saúde. Então, a gente vai procurar o quê? A alternativa incorreta, ok? Características desejáveis para os agentes químicos na desinfecção de artigos. Não deve ser corrosivo para metais. Então, essa alternativa aqui está correta. Ele não deve ser irritante para a pele ou então para mucosas também. Não ter efeito residual sobre superfícies. Gente, quando a gente fala de desinfecção de superfícies, é interessante que esses desinfetantes eles tenham efeito residual sobre superfícies. Então, esse é o nosso gabarito. Ele deve ter efeito residual sobre superfícies, ok? Ele deve ser estável quando concentrado e quando diluído, e ele deve inativar rapidamente os micro-organismos, ok? Então, o nosso gabarito é a letra C. Questão de número 15. Em relação ao processamento de produtos para a saúde, assinale verdadeiro ou falso. Os produtos para a saúde utilizados na assistência ventilatória e na inaloterapia não poderão ser submetidos à desinfecção por métodos de imersão química líquida com a utilização de saneantes à base de aldeídos. Qual é o saneante que é a base de aldeído? É o glutaraldeído, né? A RDC 15, ela proíbe essa desinfecção de materiais utilizados na assistência ventilatória com soluções saneantes à base de aldeídos. Então, essa questão aqui está correta, está lá na RDC 15. A desinfecção de nível intermediário é o processo físico ou químico que destrói a maioria dos micro-organismos de artigos semicríticos, inclusive micobactérias e fungos, exceto um número elevado de esporos bacterianos. Então, exceto um número elevado de esporos, não. Eu vou conseguir reduzir uma pequena quantidade de esporos bacterianos na desinfecção de alto nível, porque a totalidade eu só consigo através de um método de esterilização. Então, é isso aí que está errado. O CME classe 1, lembra que CME classe 1, a CME classe 1 são nas unidades básicas de saúde, é aquela que realiza o processamento de produtos para a saúde não críticos, semicríticos e críticos de conformação não complexa, que são passíveis de processamento. Então, essa questão aqui está correta. A CME classe 1, ela faz o processamento desses artigos que são de conformação não complexa, ao contrário de uma CME classe 2, que realiza o processamento de artigos de conformação complexa, pessoal. Vamos para a questão número 16. Diversos tipos de micro-organismos comportam-se de maneira diferente diante dos processos de desinfecção e esterilização. Alguns apresentam-se mais resistentes que outros. A opção que apresenta os micro-organismos em ordem crescente de resistência à desinfecção e à esterilização é. Gente, para a gente responder essa questão, a gente precisa saber, a gente tem que ter em mente esse quadrozinho que mostra a resistência microbiana aos micro-organismos, certo? Então, uma desinfecção de baixo nível, eu vou conseguir destruir o quê? Vírus lipídicos. Como exemplo aí, tem o vírus da hepatite, né? Tem o citomegalovírus. Consigo destruir bactérias vegetativas e aí é em ordem crescente. Vírus lipídicos são mais fáceis de ocorrer uma desinfecção ou esterilização, bactérias vegetativas, seguida de fungos, micobactérias, esporos bacterianos e, por último, que a resistência microbiana, ela é maior quando a gente está falando de prions, ok? Então, vamos lá responder a pergunta. Esporos bacterianos, a gente viu que esporos bacterianos está lá em cima, o nível de resistência é alto. Fungos e bactérias vegetativas. Então, essa questão aí está errada, pessoal. É em ordem crescente, lembra? Micobactérias
seguido de prions e fungos, não, o fungo está lá embaixo. Então, essa questão aí eu já tiro. Prions é o último estádio, gente. Então, essa questão aí está completamente errada. Eu estou falando de ordem crescente. Então, de acordo com nossa tabelinha de resistência dos micro-organismos aos processos de esterilização ou desinfecção, vem primeiro o quê? As micobactérias, os esporos bacterianos e os prions. Olha lá, micobactérias, esporos e, por último, os prions, ok? Questão de número 17. O glutaraldeído é utilizado na concentração de 2% por um período de exposição de 30 minutos. Em relação aos metais, borrachas e em materiais com endoscópios para glutaraldeído era antigamente utilizado para a realização de esterilização de óticas. Lembra, gente? Só que hoje ele é um saneante que realiza desinfecção de alto nível, certo? Então, a alternativa para essa correta é a alternativa C. O glutaraldeído, nesta concentração, ele realiza uma desinfecção de alto nível. Questão de número 18. É um agente oxidante e a uma concentração de 3 a 6% tem poder desinfetante e esterilizante, porém, ele pode ser corrosivo para instrumentais. Então, pessoal, nessa concentração, corrosivo para instrumentais, eu estou falando de quê? Da água oxigenada, que é o peróxido de hidrogênio, certo, pessoal? Então, esse é o nosso gabarito. Bom, pessoal, foram essas as questões voltadas sobre desinfecção, desinfecção de nível intermediário, desinfecção de baixo nível, desinfecção de alto nível, que com certeza cairá nessas provas que a gente está vendo aí com bastante frequência caírem. E no próximo bloco nós iremos abordar questões sobre esterilização de materiais. Muito obrigada!